Bom dia a todos. Tenhamos uma terça-feira abençoada por Deus. Aqui em Florianópolis está um sol maravilhoso. Como é que está o clima nesse Brasilzão? Por aí também tá sol, tá calor, tá chuva. Em algum lugar ainda tem frio. Bom dia, Silvia, bem-vinda. Bom, hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso projeto IRPF Não é para quebrar galho. Aqui nós falamos sobre como faturar mais de 10.000 todos os meses com imposto de renda de pessoa física. Eu sou Marco Macedo, contador, professor, há quase 30 anos, especialista em planejamento tributário e imposto de renda de pessoas físicas. Já trabalhamos aí, eu acho que já tenho 30 anos que eu trabalho com imposto de renda, como contador que tem 26. Porque desde a universidade nós já fazíamos imposto de renda para a comunidade carente do entorno da universidade, com os projetos de alguns professores, e isso nos fez ver o imposto de renda de forma diferente. Não é só tributo, mas também é uma condição social. Milhares de pessoas têm problemas com seu CPF simplesmente porque não sabem quais são as regras, quais são os procedimentos e o que tem que ser feito. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento tributário das pessoas físicas, porque quando você recebe um cliente que você identifica que ele tem valores altíssimos a pagar na declaração, é justamente porque essa pessoa não tem nenhum planejamento em relação ao seu imposto de renda, a gestão das suas receitas, a gestão das suas despesas dedutíveis. Então nós defendemos já há muito tempo que eu não tenho que esperar virar o ano para me preocupar com o imposto de renda. O imposto de renda eu tenho que me preocupar diariamente com ele. E não é no ano que eu vou entregar a declaração que eu tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar no momento em que eu estou tendo o rendimento, que eu tenho que começar a fazer as avaliações. Será que o que eu estou recebendo já foi descontado, já foi pago esse imposto? Ou será que eu estou deixando impostos a pagar mensalmente? E aí, chega na hora da declaração, eu tenho lá no ajuste um valor muito alto a pagar. E é isso que nós defendemos. Que isso é uma grande oportunidade porque as pessoas estão perdendo muito dinheiro por não se planejarem. E aí é uma oportunidade para você que é contador, você que trabalha com tributação, que tem um conhecimento do imposto de renda, para que efetivamente você ajude essas pessoas que estão com dificuldade, essas pessoas que às vezes, essa semana procurou uma pessoa que ela passou num concurso, mas não pode disputar porque o CPF está suspenso, e ela não se preocupou com isso. Falou, não, vou fazer, se inscreveu, na época estava normal, e agora que passou, que foi consultar a certidão, CPF bloqueado. E aí você tem que correr para poder ajustar as coisas antes que o prazo, da entrega da documentação apareça. Então nós temos que efetivamente começar a ajudar as pessoas que não conhecem, que não sabem, que não têm a expertise, que você é contador. A Denise, lá de Novo Progresso, conhece muito de imposto de renda, conhece muito de tributação de empresa. Então, se você é da região, sugiro, procure a Denise para ajudar você.
né? Assim como o Brasil inteiro, cheio de grandes contadores, pessoas que podem trabalhar com isso, ajudando as pessoas a resolver problemas, né? Já falei aqui várias vezes, né? O dinheiro que você tem no banco é proporcional ao número de pessoas que você ajuda. Então nós temos que ajudar o máximo de pessoas possível. Nós temos aí milhões de pessoas em malha, justamente porque em algum momento eles não fizeram o planejamento, eles não ajustaram o que deveria ser ajustado. E muitas das vezes chega no ano seguinte, a pessoa não tem recurso para poder cumprir com o pagamento daquele imposto. E isso pode ser resolvido com planejamento. Eu vou pagar o que efetivamente eu tenho que pagar no período em que eu recebi os recursos, tá? Então nós vamos falar um pouquinho aqui. Vamos analisar algumas alternativas para minimizar os impactos tributários na DIRPF, tá? Falar de alguns aspectos do que eu tenho que começar a oferecer para o meu cliente, oferecer não só para o meu cliente, oferecer para os meus amigos, oferecer para a minha família, oferecer para as pessoas do entorno. Vou jogar uma bola ali. Começa a conversar com as pessoas que estão jogando bola. Eu vou ali para um festival de vinho, uma rodada. Começa a conversar que você é especialista nisso. Comece a questionar as pessoas. Como é que está o teu planejamento para o imposto de renda? Você já tem a documentação? Você já solicitou dos prestadores de serviço este ano as notas fiscais, os recibos? Você tem analisado a movimentação financeira que você tem no banco? Porque tudo isso é cruzado com a informação. Eu não quero declarar acima de 30 mil, mas no meu banco movimentou 100 mil. A Receita já tem o cruzamento dessa informação, tá? Só ainda não foi efetivo ainda, porque eles estão ajustando o processo. E você tem que saber que geralmente a inteligência de fiscalização ela não vai notificar você por um problema assim imediatamente. Normalmente se cria um dossiê para ver, esse cara reiteradamente ele faz isso. Então nós temos que começar a organizar a nossa vida tributária na pessoa física também. Não basta eu ficar preocupado que a minha empresa tem que ter certidão negativa. Não, eu também preciso ter. Eu também preciso ter a minha saúde tributária. O meu CPF tem que estar ok. Aqui não é uma aula, né, sobre planejamento tributário, é só um bate-papo sobre alguns aspectos. Nós não temos tempo, né, nessa live para nós aprofundarmos cada um dos itens que eu falo, né, sobre planejamento tributário, né? Eu acho que o último curso que nós fizemos foram 3 horas só falando de planejamento tributário, né, dando dicas sobre isso. Então todos nós devemos realizar o planejamento tributário durante o ano inteiro. Eu vou tentar esclarecer para as pessoas que não são da área contábil, que não têm conhecimento de como funciona o imposto, né? Muita gente tem renda legal, formal, ou seja, CLT, que aí na CLT, quando você tem um contrato, a empresa ela é obrigada a fazer o desconto do imposto em cima daquilo que ela te paga, mas esse imposto da empresa que está pagando você, ele não tem comunicação nenhuma se você tiver outra renda. Marco, eu tenho uma outra renda também CLT, né? E também é descontado ali. Cada empresa desconta a sua parte. É diferente do INSS, que o contribuinte ele tem que informar para as partes que já tem uma renda em outra entidade e falando quanto é que é descontado na outra entidade, para você chegar e somar os seus rendimentos, porque no enquadramento da tabela progressiva do INSS tem que somar todas as rendas. O imposto de renda não, cada entidade ela vai tributar em cima daquilo que ela paga para a pessoa. E aí na hora que chega na declaração do imposto,
você vai somar todas as receitas. E aí o programa ele vai enquadrar na tabela progressiva somando todos os rendimentos. E é por isso que acontece da pessoa ter o SUS, falar assim, foi descontado o ano inteiro, e por que eu ainda tenho que pagar 10, 15, 20, 30 mil reais, como teve um cliente que está pagando aí 30 mil reais ainda do imposto de renda que foi declarado lá em maio, né? Ele deixou para a última hora em maio. É justamente porque todos os meses, se eu estou planejando o meu imposto de renda, eu tenho que somar minhas receitas, fazer meus cálculos, abater o que tem que ser abatido, né, de despesas dedutíveis. Nós temos uma live no canal falando sobre despesas dedutíveis, né, algumas despesas dedutíveis. E ver quanto foi descontado do meu faturamento. Foi X? Ah, mas aqui no meu cálculo está dizendo que eu tinha que pagar X mais Y. Então esse Y é que, para eu evitar cair lá na declaração aquele valor vultoso, eu deveria gerar um DARF no código 0246, né, o código do mensalão, que é o imposto complementar ao imposto de renda, para poder pagar o que efetivamente eu sou obrigado a pagar mensalmente. E aí você começa a evitar o acúmulo de impostos para o ano seguinte. Ah, Marco, eu vou pagar antecipado. Paga antecipado, você está escapando do juro daquilo que vai estourar na DIRPF. Então eu tenho que começar a me preocupar com isso. Milhares de pessoas deixam para saber sobre seus resultados apenas na hora da declaração e são surpreendidos com altos valores a pagar. Altos valores a pagar. Olha, tem gente que quando chega para fazer a declaração, tem gente que entra em desespero. Tem uma pessoa que ela teve processo depressivo, porque, mas como é que eu vou pagar tudo isso? Eu não tenho esse dinheiro. A pessoa, na mente dela, ela ganhava muito pouco. Que aí, meu amigo, bora fazer um planejamento tributário e financeiro, porque você está perdido, você acha que você ganhava pouco, e ele ganhava muito. Muito, só que aí você tem que começar a pôr no papel para que a pessoa visualize. Qual é o resultado? Realmente eu tenho uma renda muito alta, mas as minhas despesas são maiores. E aí você começa a ajustar a vida da pessoa. Aí estamos aí num processo de planejar mês a mês, recolhendo, para que no ano seguinte ele não tenha o impacto. Se ele continuasse do mesmo jeito, o impacto seria até maior. Porque teve o ajuste do salário sem o concomitante ajuste da tabela progressiva. Lembrando que já estamos aí há 2 anos, vamos para o 3º ano, em que o único ajuste na tabela progressiva que nós temos, além dos limites de obrigatoriedade, é a primeira faixa. Ou seja, é só para quem está lá na primeira faixa de tributação. Quem está na segunda, na terceira e na quarta faixa de tributação, não tem aumento nenhum. E tem gente que está na faixa de isenção, que está entrando na faixa de tributação. Está saindo do 0% para o 7,5%. E aí já é um impacto dentro da vida da pessoa. E quando sai do 7,5% vai para 15%. Aí sai do 15% vai para o 22,5%, podendo chegar a 27,5%. E se eu não fizer o planejamento, eu efetivamente me perco. Definitivamente você não vai conseguir se organizar para atender o fisco. Por isso que nós sempre dizemos, o imposto de renda não é para quebrar galho. Não é para o cara, olha, eu acho que eu sei. Eu preencho a declaração. Não, é para quem conhece da tributação. É quem conhece a legislação, é quem conhece a norma. É quem conhece não só o como fazer, mas o porquê fazer. E isso é o que nós temos que começar a sermos, especialistas, para poder ajudar as pessoas. Então, milhares de pessoas
né? Este ano mesmo, um cliente, ele deixou de estar na faixa de 7,5%. Olha só, ele deixou de estar na faixa de 7,5%. Sabe por quê? Ele simplesmente não pagou o plano de saúde. Ele esqueceu de pagar o plano de saúde, que vence todo dia 25. Ele ia pagar dia 25 de dezembro, feriado, venceu dia 26. E ele esqueceu de pagar o plano de saúde dele no mês de dezembro. E aí ele pega e manda a guia e fala assim: Marco, tá errado o resumo do plano de saúde. Olha, tá faltando o mês de dezembro no cálculo. Quando eu peguei o boleto, tinha sido pago dia 3 de janeiro. Então, como o imposto de renda pessoa física ele é regime de caixa, eu só posso lançar na declaração aquilo que eu recebi e aquilo que eu paguei no ano calendário. E aí, na hora que você vai fazer a confrontação da base de cálculo, se ele tivesse pago o plano de saúde em dezembro, a tributação dele ficaria na faixa de 7,5%. Como ele esqueceu de pagar o plano, na hora que eu fiz a simulação, ficou uma diferença de R$ 89 dentro da faixa de tributação de 15%. Porque as faixas de tributação elas são fechadas. Olha, é X valor e tantos centavos. 1 centavo a mais, você já sai da faixa, da segunda faixa da tabela progressiva para a terceira. Da terceira para a quarta, da quarta para a quinta. E aí você começa a ver que o detalhe ele é importantíssimo para uma economia tributária. E ele entrou em desespero, falou assim: meu Deus, inventa alguma coisa. Não tem como inventar. Ah, mas tem gente que inventa. Procure as pessoas que inventam, né? As pessoas que estão inventando dados na declaração não têm nem noção do risco que elas correm. E eu já falei para vocês várias vezes aqui, eu não faço mais aquilo que o meu cliente pede. Eu só faço aquilo que eu tenho que fazer. As pessoas ficam preocupadas, eu tenho que proteger o meu cliente para ele não pagar muito. Não, eu tenho que me proteger primeiro. Na hora que eu estou protegido, o meu cliente está protegido. Na hora que eu não corro riscos de ter uma fiscalização por uma fraude, por um erro, o meu cliente está protegido. Ele também não vai cair na malha, ele não vai ser investigado, ele não vai. Faça o que tem que ser feito, faça o certo, né? Um outro exemplo de planejamento tributário, eu trabalhava com duas irmãs, duas odontólogas. Uma tinha uma atividade já mais consolidada, faturava lá seus 320 mil reais por ano de tratamento odontológico. A irmã mais nova, ela faturava ali perto de 130 mil reais de tratamento. Só que quais eram os resultados que nós tínhamos todos os anos no imposto de renda destas duas pessoas que tinham a mesma atividade? Não no mesmo volume, mas a mesma atividade. A irmã que faturava mais de 300 mil reais, ela tinha imposto a restituir. E a irmã que faturava 130 mil reais, ou seja, quase 1/3 do que a irmã faturava, ela pagava imposto de renda. Mas como? Né? Ela falou assim, não, a irmã que pagava imposto falou assim: é um absurdo, como é que tu faz, a minha irmã, restituir e eu não consigo fazer? Eu falava assim, mas aí não sou eu que tenho que fazer, é você. A odontóloga que faturava 300 mil, ela tinha todos os recibos, todas as notas de todos os procedimentos que ela fazia, todas as despesas relacionadas ao consultório
ela tinha uma pasta organizada e ela fazia o Carnê-Leão mensalmente. Eram lançadas as receitas mensais, eram lançadas as despesas mensais e ela recolhia o Carnê-Leão, ela recolhia o imposto. Ela não ficava só esperando a retenção das empresas, do plano de saúde, ela também pagava o que ela tinha que pagar todo mês. A outra irmã não guardava nada, não pedia nota, não pedia o que deveria ser feito, não fazia Carnê-Leão. Ela só chegava e falava assim, faz meu imposto. Aí chegava só com os comprovantes de rendimento. Então não tem milagre, né? A gente brinca, mas é mentira, tá? Fala assim, Marco, o contador faz milagre? Fala assim, faz até dia 31 de dezembro. Mas não é milagre. Não é milagre, é conhecimento. Até 31 de dezembro, se eu fizer alguma despesa dedutível, pagar essa despesa, entra como dedução do ano seguinte. Passou para o dia 1º de janeiro, é só na próxima. É só na próxima. Não tem mais como eu utilizar isso. Então eu tenho que ter discernimento da importância do planejamento tributário da pessoa física. E a maioria das pessoas simplesmente não se preocupam com isso. É aquele negócio, né? Eu prefiro chorar do que me organizar. Porque eu choro todo ano. Quem é contador aí, deixa aqui nos comentários. Você tem esse tipo de cliente? Ou é só eu que tenho? Que me procuram só em cima da hora, traz os documentos até incompletos, e na hora que tu faz a declaração de imposto de renda, ele começa a chorar. Mas eu não tenho como pagar isso, meu Deus do céu, cadê? Como é que pode esse imposto? Isso é um absurdo. Aí eu falo, o absurdo é você não se preocupar com o que você faz, é não se preocupar com a sua vida financeira, não se preocupar com a sua vida tributária, né? É achar que fazendo a mesma coisa, que isso já tem... Aí tem um cliente que fala assim, faz 10 anos que tu chora todo ano, tu não mudou nada. A proposta do planejamento tributário está com você, é só você falar assim, eu quero fazer o planejamento, eu quero solucionar, eu quero resolver. Denise, muitos clientes fazem isso, né? Então, se eles não mudarem o procedimento, entra ano e sai ano e o choro vai acontecer, né? Eu sempre digo para eles que eu tenho uma fábrica de lenços. Enquanto muitos choram, a gente tem que fabricar lenços. Agora, a decisão é do cliente. Assim, eu tenho que parar. Eu tenho que parar de reclamar e eu tenho que fazer o que tem que ser feito, né? Eu recebi uma mensagem de um aplicativo de mensagem, né, sobre meditação e etc. Eu achei muito interessante que fala assim, o passado ficou para trás, não tem nenhum poder agora. Os pensamentos deste momento criam o seu futuro. É mais ou menos voltado para isso. O que já passou ele não vai mudar. Mas se eu quero mudar o resultado, eu tenho que mudar o procedimento agora. Eu tenho que mudar o pensamento agora. E falar assim, olha, o ano que vem eu não quero mais ter essa dor de cabeça. Muitos colegas contadores não sabem orientar os clientes porque não conhecem o assunto. Então, se você é contador autônomo, você quer ter uma renda sustentável, robusta, comece a se especializar nisso. No Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. Não é só se especializar em CNPJ, não são as 20 milhões de empresas que movimentam o Brasil. São as 240 milhões de pessoas que movimentam o Brasil. Então, muitos alegam não terem tempo para estudar. Busque mentores, busque treinamentos que sejam voltados para te capacitar cada vez mais. Outros acham muito complexo. Repetem a frase
Ah, mas ninguém se interessa por isso. Ninguém se interessa até que você apresente para ele a solução. Até que você se apresente como especialista. Chega lá e fala assim, olha, eu consigo resolver o teu problema. Eu conheço esse negócio aí. Eu vou resolver o teu problema. E vai. Eu também pensava assim, tá? Eu ficava pensando assim, não, mas ninguém quer planejar a vida. Ninguém quer fazer planejamento tributário. Até o dia que eu resolvi oferecer. E aí o que acontece quando você oferece? Você começa a atrair os necessitados pelo teu conhecimento. E aí, mensalmente, eu recebo pessoas que falam assim, Marco, eu estou com um problema aqui no meu CPF, pelo amor de Deus, me ajuda. E é isso que acontece. Tá? Você começa a atrair. Tá? Então, o que está errado? Né? Vamos lá, o que está errado? E aí eu tenho que começar a falar para as pessoas deste erro, para que elas não incorram mais. Muitos clientes querem fazer planejamento na hora da declaração. Querem inventar despesas para reduzir a base de cálculo. E não tem como inventar despesa. Ou eu fiz a despesa, ou eu não fiz a despesa. Tá? Hoje, muito menos. Cruzamento de informação aí é total. Tá? As despesas médicas, a partir do ano que vem, nós já temos um aplicativo da Receita Federal que os médicos autônomos eles vão ter que emitir os recibos automaticamente no aplicativo, no CPF da pessoa que está na frente dele, e isso já vai alimentar automaticamente a declaração pré-preenchida da pessoa. As clínicas, hospitais têm que fazer a DMED para poder fazer. E aí eu quero ver essas pessoas que ficam durante todos os anos nos grupos perguntando, você conhece alguém que vende recibo? Você conhece alguém que pode... Ei, para com isso, isso é fraude. Isso é fraude. A pessoa está perguntando num grupo que tem 700 pessoas, como esse ano fez, um grupo lá com 700 pessoas. Vocês conhecem alguém que vende recibo? Eu falo, meu Deus do céu. No grupo pode ter policial federal, pode ter auditor da Receita, do município, do estado. E aí o profissional está fazendo o papel para resolver o problema do outro, se colocando em risco. É insano isso, é insano. Né? São os bloqueios, né? Os bloqueios emocionais que a pessoa tem. Né? Escassez, mas se eu não fizer, o cara vai procurar outro. Se ajoelha e agradece a Deus por ter se livrado desse cara. Faz isso. O correto é fazer o planejamento. Né? A gente fala assim, todo mês tem que ter um planejamento, mas eu digo que as pessoas têm que começar a se planejar todo dia, na hora que elas estão executando o processo, na hora que elas estão recebendo receitas, na hora que elas estão efetuando despesas. Eu estou comprando aqui alguma coisa que pode ser dedutível, mas eu não vou pedir a nota. Se eu não pedir a nota, eu não declaro, eu não abato. Pessoas que fazem treinamentos e eu não pedi a nota. Se você é autônomo, pede a nota, lança no teu livro caixa o treinamento que foi necessário para que tu continue na tua profissão, se atualizando cada vez mais. Tá? Isso você pode fazer. Tá? Primeiro passo, entender. Tá? Primeiro passo, entender como funciona o tributo. Quais as decisões que podem ajudar na redução da base de cálculo? Quais investimentos são mais indicados? Tá? Vamos falar de algumas possibilidades de planejamento. Tá? Vou citar aqui algumas possibilidades de planejamento para que você comece a estudar. Comece a olhar na sua carteira de cliente. Do imposto de renda que você fez agora, no ano passado, neste ano, começa a olhar, será que essa pessoa não precisa dessa orientação para que na declaração no ano seguinte ela não incorra? Pensão alimentícia judicial. Só esse mês eu fiz 5 consultorias.
de pensão alimentícia judicial. Por quê? Porque tem muita gente que paga pensão não judicial e acha que está se protegendo. A pessoa fala assim, ah não, Marco, poxa, eu pago uma pensão aqui para os meus filhos e tudo mais, mas poxa, a mãe dele foi legal comigo, eu fiz uma proposta de não ir para a justiça, de não regularizar, e ela aceitou, poxa, que bacana, né? Eu falei, que bacana. Aí tem um que paga 5 mil reais por mês. Eu falo, bacana, tu paga 5 mil reais por mês, e aí tu tá deixando de abater do teu imposto de renda a 60 mil reais. Como assim? 60 mil reais? É, porque a pensão alimentícia que tu pagas, se fosse regularizada, se fosse judicial, um acordo homologado judicialmente, você poderia lançar isso como parcela dedutível do teu imposto. E aí as pessoas acham que o acordo verbal, o acordo carinhoso, resolve. Não resolve. Não resolve nem para quem paga, nem para quem recebe. Tá? Eu tenho casos de pessoas que pagaram. Eu tenho um caso que a pessoa pagou pensão durante 15 anos, né? 15 anos. Quando a criança completou os 15 anos, ele ficou com uma dificuldade financeira, ele não conseguiu mais pagar aquilo, e aí que a detentora da guarda resolveu fazer o que deveria ser feito. Ela foi até a justiça solicitando a homologação da pensão. E aí, como não tinha nenhum recibo, o juiz determinou que ele pagasse o retroativo. Por quê? Porque era entregue em dinheiro, sem prova de recibo, tá? E aí a pessoa teve que pagar, né? Além de não conseguir pagar o mês, teve que se comprometer a pagar os 15 anos passados, tá? Então são riscos que você não pode se submeter, tá? Porque são planejamentos a pagar, tá? Então regulariza isso, é garantia para a criança, sabendo que ela vai estar protegida, que ela vai ter um direito reconhecido judicialmente, e para quem está pagando, né? Para quem está pagando, que aí ela pode pagar e abater este valor. Ainda mais agora que a pensão alimentícia ela é isenta, né, para quem recebe. Antes não, antes era quem recebia também pagava imposto sobre isso, tá? E dependente, questão do dependente, regularizar dependente. Eu tinha uma pessoa no interior do Pará, ali em Castanhal, que ele sustentava 7 crianças. Ele ajudava 7 crianças carentes, pagava a escola, ele era dono de uma churrascaria, ele alimentava todos os dias essas 7 crianças ali. Elas saíam da escola, passavam lá, almoçavam, e ele bancava tudo para aquelas crianças. E a pessoa que elaborava a declaração de imposto de renda dela, né, um profissional, colocava essas crianças como dependentes na declaração de imposto de renda. Colocava lá menor pobre. Só esquecia de um detalhe. Menor pobre da qual o contribuinte detenha a guarda até 21 anos. Então, se você tem algum processo de, não, eu vou sustentar, vou ajudar essas pessoas. Se não for só do coração, se for pensando em benefício tributário, você tem que ter a guarda. Pode ser uma guarda provisória. Olha, eu vou dar, o pai vai lá com o pai, vem cá, me dá uma guarda aí, para os próximos 5 anos eu vou sustentar teus filhos. Eu vou pagar a escola deles, eu vou pagar a alimentação, eu vou pagar vestuário. Bora, me dá, eu vou fazer uma guarda provisória aqui. E aí você pode lançar. Senão você não pode lançar essas pessoas na declaração. Tá? Não pode. Porque é só aquela que for homologada judicialmente. A Previdência, tem pessoas que fazem plano de Previdência, mas fazem plano de Previdência errado.
Tá? Tem gente que chega e fala assim, Marco, eu quero abater minha previdência privada. Tu vai ver lá, é VGBL. Vida Gerador de Benefícios Livres. Não deduz. Não deduz. O que deduz é o Plano Gerador de Benefícios Livres, o PGBL. E aí eu posso abater até 12% do valor da receita tributável. Tá? Então eu pego quanto que eu paguei de previdência privada PGBL. Se for mais de 12%, tem uma parcela que não vai ser dedutível. Se for menos de 12%, eu deduzo 100%. Eu tenho um cliente que no ano passado, né, por orientação de um assessor de investimento dele, ele sacou tudo que ele tinha num PGBL dele e investiu em ações de fundos que aplicam em planos de previdência. E aí quando ele mandou para mim, e eu falei assim, olha, isso aqui não pode ser abatido, tá? Isso aqui é fundo de pensão, né? É um fundo de investimento em fundo de pensão. Não é dedutível. O meu assessor falou, liguei para o assessor e falou assim, não, mas pode deduzir que isso é dedutível. Falei, não é dedutível. E aí na hora que você lança na declaração que você põe um CNPJ, informando que é dedução de previdência, vem a informação assim, esse CNPJ não tem no seu CNAE atividade de previdência. Então você tem que orientar de forma correta, porque os teus clientes eles podem estar sendo mal orientados por quem não conhece a legislação tributária da pessoa física. Tá? Então muito cuidado com os quebra-galhos, né? Por isso que eu digo, imposto de renda não é para quebrar galho, é para quem é especialista, é para quem conhece efetivamente. Tá? Então tem que entender o que é a diferença de uma previdência. Doações, eu posso fazer doações o ano inteiro para entidades que são beneficiadas pelas leis. Eu posso ajudar outras pessoas, eu posso fazer a doação, pedir o certificado de entidade social que é fornecido pelos ministérios, para que você efetivamente ajude as pessoas e também se beneficie. Você também tem a dedução de doação. Eu tenho tanto a doação que eu faço mensalmente para o ECA, né, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, audiovisual, etc. Mas eu também tenho a doação para o Estatuto da Criança e Adolescente e para o Estatuto do Idoso na própria declaração no ano seguinte. Tá? Passando aí pela preocupação do livro caixa, nós temos mais de 25 milhões de profissionais autônomos, segundo o IBGE do ano passado. 2023, né, de 2019 para 2023, aumentou substancialmente o número de pessoas autônomas. Tá? Pessoas que se declaram autônomas na pesquisa do IBGE. E essas pessoas, elas têm que fazer seus carnês-leões se elas trabalham para outras pessoas físicas. Essas pessoas podem deduzir na sua declaração de imposto de renda o livro caixa, as despesas intrinsecamente relacionadas com a manutenção da fonte pagadora. Então isso é uma orientação que ela tem que ter para poder ajudar essas pessoas. Ofereça a sua expertise, ofereça o seu conhecimento para ajudá-las a fazer um planejamento tributário mensal. Aquelas pessoas que são empresárias, né? Aí eu vejo muito contador que fala assim, mas o meu cliente não quer contabilidade, ele só quer que eu faça cálculo de tributo e cálculo de folha. Mas tu já sentou com ele e fez um planejamento tributário da diferença entre um prolabore e um lucro, da diferença que tem na distribuição do lucro baseado no presumido, na presunção e baseado na contabilidade? Faz um exercício. Fala para ele assim, olha, tu teve 100 mil reais, tua atividade é comercial. Eu só posso fazer distribuição de lucro para ti em cima de 8%. Se é presumido, se é simples nacional, 8% é a presunção de lucro.
é daqueles 8% que eu vou tirar o imposto de renda retido para distribuir para o cliente. Não, mas só que desses 100 mil, eu tenho certeza que o meu lucro foi 80 mil. Cadê a contabilidade para provar? Se tivesse contabilidade, você ia receber como lucro isento de tributação os 80 mil. Como você não tem isso, você vai ganhar 6 mil reais. E 6.400, 6.800, isento. Os outros 70 mil tu vai pagar imposto. Porque tu não te planejaste. Tá? E aí você vem, venda de bens de pequeno valor, venda de ações. Tá? Eu tenho aqui, eu vou vender uma moto e vou vender uma bicicleta, são bens de pequeno valor, mas a soma das duas vai dar 35.500. Vai pagar imposto sobre o ganho de capital disso. Se você planejar e falar assim, não, eu vou vender uma esse mês, abaixo de 35 mil vai ser isento, eu vendo a outra no início do mês seguinte, abaixo de 35 mil reais é isento, aí eu já estou ganhando o valor do imposto que eu iria pagar do GCAP, eu não vou pagar. Tá? Aí nós temos o cálculo das pessoas que trabalham com transporte de passageiro, que eu só vou tributar 60%. Tem o planejamento das pessoas que trabalham com transporte de carga, que eu só vou tributar 10%. Tem os garimpeiros, você é do interiorzão aí que tem minas de ouro, de tudo quanto é forma que a pessoa física explore e ela venda para entidades regulamentadas, né, regularizadas, ela só vai tributar 10%. Então isso é uma grande oportunidade de negócio que você tem. O imposto de renda da pessoa física é uma grande oportunidade de negócio. Né? Olha aí, Rodrigo Cavalcante. Rodrigo Cavalcante é especialista também em pessoa física. Né? Meu colega lá de Belém do Pará, ele é especialista nisso. E ele tem clientes todos os meses que buscam o Rodrigo para resolver questões de CPF. Tá? O tempo todo. Então isso é uma oportunidade de negócio. Tá? Então, pessoal, o que eu tinha para falar hoje sobre planejamento tributário era isso. Só que eu queria deixar aqui um convite para vocês. Na bio do canal, nós temos um link que você vai conseguir ter uma inscrição gratuita para você participar agora na quinta-feira, dia 28 de novembro. A partir das 20 horas, nós vamos ter uma live IRPF 10K. Eu vou mostrar para vocês quais são os caminhos que você pode ter uma renda mensal só com imposto de renda acima de 10K. É possível. É possível. Temos mais de 1 milhão de pessoas hoje, neste momento, em malha fina. E não sabem como sair da malha fina. Você, enquanto especialista, tem que dizer e falar assim: eu resolvo a tua dor. Tá? Então clica no link da bio, aí www.irpf.aponto.com.br/inscrição, e você consegue ter o seu assento reservado na nossa Masterclass IRPF 10K. Quinta-feira, 28 de novembro, a partir das 20 horas. Um grande abraço, um beijo, minha irmã Márcia Macedo, um beijo em todos aí, e até quinta-feira, 9 horas da manhã, no nosso projeto IRPF Não É Para Quebra-Galho. Abraço a todos, se cuidem e até quinta-feira, 9 horas.